Quero cumprimentar todos já com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo número 3. Nós vamos ler o verso 13 e 14. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração essa semana, quando eu voltava de viagem, a sós com o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Quero falar algo e Deus acabou confirmando realmente através da vida da pastora, em alguns detalhes, algumas coisas com que ela falou. Então ficou muito tranquilo. Já quero cumprimentar também a todos que nos ouvem pela rádio, pela internet, aonde a nossa voz estiver alcançando, aqueles que ainda nos ouvirão. Quero agradecer a audiência de todos e a presença de todos que estão aqui, amém? Todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, livro de Filipenses, capítulo número 3, o verso número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler mais uma vez? Eu acho fantástico, irmão, essa palavra que Paulo diz, eu acho fantástica. Irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pode tomar assento glorificando ao nome do Senhor? Aleluia. Queridos irmãos e todos que me ouvem, peço a atenção de vocês pelo máximo de 25, 30 minutos. Eu vou tentar falar algumas coisas de que eu falava muito com Deus nessa viagem que eu fiz a Assunção de volta. É evidente que são praticamente 4 horas e meia de viagem e muita coisa eu falava com o Senhor, mas algumas coisas Ele falava comigo. E hoje à tarde nós fomos no enterro no velório por isso o pastor Sérgio e a pastora Lilian não estão aqui, do pai da pastora Lilian, né? E interessante que há tanta tristeza no velório, mas a presença de Deus que nós sentimos lá naquele lugar foi algo tão lindo e maravilhoso. Quando o pastor Sérgio cantou uma canção, é tão bom quando você, mesmo num momento de tanta dificuldade, você se sente seguro do que Deus ele tem feito na vida de alguém, ou naquele momento em que você passa, que eu entendo que é um pouco desse prêmio da soberana vocação, da soberana autoridade que Deus tem sobre nossas vidas. Nesses últimos dias, ou vamos dizer assim, essa geração a qual nós estamos passando, é uma geração que, eu não sei se a tecnologia avançou de uma maneira tão rápida. Para mim, eu sou muito resistente e até mesmo dizia assim, profissionalmente não é bom, mas eu ainda sou muito resistente a muitas mudanças. A gente tem pessoas que têm uma facilidade maior, né? A tecnologia, a mudar o sistema de trabalhar, a mudar o sistema de encarar a própria vida, a sua própria rotina de vida, de encarar, quem sabe, até mesmo como é dentro de casa, aquele costume que você tem. Agora tem pessoas que não, já mudam rapidamente, né? E essa geração, quem sabe dos meus filhos, não sei se todos vocês pensam assim, é uma geração que ela adere muito mais às mudanças de uma maneira muito mais rápida, né? A mudança da tecnologia, nós vemos como as crianças hoje, com 5, 6 anos, elas dominam com tanta facilidade, não somente manuseiam a tecnologia com tanta perfeição e com tanta inteligência. E às vezes eu penso assim, não, eu creio que a geração ela vem mudando e as pessoas elas têm, até mesmo as crianças, elas têm um nível, quem sabe, de inteligência um pouco maior do que nós temos. Eu às vezes até penso que
como o ser humano é um ser que a inteligência é algo que somente Deus consegue controlar, e você analisar um ser humano, a gente realmente seria... É inegável a existência de Deus. E eu vejo assim que a cada dia nós temos mudado tão rapidamente, que de uma certa forma a nossa própria maneira de pensar e o que o mundo tem colocado sobre nós, ele tem feito com que nós queiramos ser pessoas que os resultados eles sejam muito rápido, eles aparecem para nós. Nós começamos algumas coisas e queremos que o resultado ele seja muito rápido. Eu percebo isso. As crianças de hoje, elas têm uma dificuldade muito grande de perder, de serem perdedoras. A gente percebe que as crianças elas começam a jogar um videogame, e você percebe que quando ela é derrotada, ela acaba até mesmo não aceitando aquilo. E eu vejo, não somente assim, eu vejo assim que jovens que começam uma carreira ou o seu trabalho, o que eles começam a desempenhar, na primeira dificuldade em que eles se apresentam, eles têm uma tendência muito grande a voltar para trás. E eu sempre digo, esses dias eu fui fazer uma palestra lá no exército, eu dizia para os jovens do exército: irmãos, o que nós vemos hoje, o que a televisão nos mostra, se tem alguma coisa que hoje tem me colocado muito resistente, sou bem sincero, são as redes sociais. O que eles chamam de fake news, as más informações. Na verdade, existe muita mentira que está sendo jogado para nós. E eu percebo que os nossos jovens de hoje, eles acabam não se preocupando muito em ver a veracidade de tudo aquilo, mas acabam aceitando tudo aquilo. E se você olha um Facebook hoje, você percebe que tudo que se vende e tudo que se mostra, você vê muitas pessoas felizes. Parece que as pessoas ali, todas elas são vencedoras. Todos ali, quando postam fotografias de viagens bem-sucedidas, pessoas com bons carros, com bons cargos, com bons trabalhos. É que ninguém vai postar a sua derrota. É evidente que nós vemos que ninguém posta a derrota. Ninguém vai querer postar está doente. Poucos são os que têm coragem de postar que estão enfermos e que precisam de oração. Nós vemos somente pessoas postando os seus sucessos, mas as suas derrotas elas não são postadas. Nós vemos que as informações elas são assim. Ou seja, eu quero dizer isso, as pessoas que estão muito alimentadas com isso hoje em dia, não somente os nossos jovens, mas nós mesmos, eu vejo que pessoas são muito dependentes desse tipo de informação e desse tipo de tecnologia, que ele acaba se tornando pessoas extremamente imediatistas, que eles querem o seu resultado a primeiro plano. E quando isso não acontece, eles se sentem pessoas extremamente inferiorizadas e derrotadas. O que eu encontro muito são pessoas que se sentem tão inferiorizadas que elas são obrigadas a mostrarem que são vitoriosas para se sentirem valorizadas, porque a verdadeira essência, que é o valor do que a pessoa ela realmente é com Deus, ela já chega a estar num segundo plano. Então nós vemos que as pessoas começam com tanta intensidade as coisas que elas começam. Eu pego, por exemplo, assim, às vezes eu vejo isso no ministério. Eu vejo que pessoas falam assim: não, pastor, hoje eu quero servir, eu quero ser obreiro. Então ela começa com aquela garra, com aquela força, com aquela determinação. Ou quando você dá um emprego para uma pessoa, Augusto, assim, você percebe assim que ela fala assim: não, eu vou trabalhar. E ela começa com tanta vontade, com tanta força. Ou é muito, o que você vê muito, por exemplo, são em estudos bíblicos, você vê muito isso, ou faculdade. As pessoas elas entram com a faculdade e falam: não, agora eu vou me formar, eu vou estudar, hoje eu vou começar um discipulado, porque eu quero ser um obreiro, eu quero realmente ser uma pessoa preparada. E ela começa com aquela força e estuda, e quando ela se converte é a mesma coisa. Quando ela se converte, ela lê a Bíblia, ela fala assim: eu quero ser um grande homem de Deus, eu quero ser uma grande mulher de Deus. E ele assim, e ora, e jejua, e lê a Bíblia. Mas de repente as coisas não acontecem bem como ela imaginava. A dificuldade no trabalho aparece, o resultado que ela queria já não é tão imediato. O sonho da faculdade começa a aparecer os problemas de estudar até tarde. E aquela pessoa já começa a desistir.
ora, mas parece que a presença de Deus ela não vem, e aí já diz, já não vou estudar mais, eu já não vou ler a Bíblia mais, eu já não vou me dedicar mais. E as pessoas elas começam muito bem, mas quantas pessoas ao seu redor, ou quem sabe você mesmo, começou algo com tanta vontade, com tanta necessidade, mas agora já não é mais assim. Passaram-se alguns meses ou alguns anos, mas as coisas já não são mais assim. E o que eu vejo é isso. E eu vejo na Bíblia muitas pessoas que começaram bem e terminaram muito mal. Se começa pelo inimigo das nossas almas, por ser um anjo de luz, hoje é o anjo das trevas, Satanás. Nós percebemos em Judas, um homem que caminhou aos lados do Senhor, um homem que ele tinha tudo para ser um grande discípulo, mas terminou como um traidor e terminou enforcado. Nós vemos num rei chamado Saul, que foi colocado pelos homens, foi ovacionado, teve seu bom período, mas terminou no próprio suicídio. E assim nós vemos algumas pessoas, nós vemos Adão e Eva, que começaram com a presença de Deus, vivendo em um jardim, vivendo num paraíso, e terminaram sendo colocados para fora, e tendo que suar, para poder reconquistar a presença de Deus. E nós podemos ver algumas outras pessoas assim, quem sabe, você olha ao teu redor e você vai falar, sim pastor, eu conheço tantas pessoas que começaram tão bem, louvavam na igreja, pregavam, e hoje estão na prostituição, estão numa mesa de bar. Quantos que começaram tão bem no trabalho e hoje estão desempregados? Existe um fracasso. E por incrível que pareça, irmãos, nas pessoas fracassadas, eu fiz uma pesquisa, aparecem algumas frases que elas são muito coincidentes em várias pessoas, e eu escrevi aqui. Nas pessoas que fracassaram, algumas escreveram, diziam a seguinte frase: fui deixando as coisas saírem do meu controle. Outra frase muito comum é: deixei de fazer as tarefas que eu verdadeiramente deveria fazer. Outras é assim: não fui perseverante. Outras: não dediquei o meu tempo suficiente que eu deveria dedicar. Interessante é que em Eclesiastes capítulo 7, verso 8 diz assim: é melhor o fim das coisas do que o princípio. Ou seja, a palavra diz que é melhor como eu termino do que como eu começo. Eu tive lendo algumas histórias, e uma coisa se encontra em grandes vitoriosos, principalmente nos atletas. Existe um que é muito conhecido de todos, chama Usain Bolt, como que é aquele corredor? O Bolt ele tinha um grande problema, que diz que ele não arrancava muito bem. O treinador dele diz que quando ele começou a treinar para ser velocista, e a grande vantagem dos velocistas era a arrancada, mas Bolt, que foi um dos maiores toda a história como corredor, o seu grande problema ele era aonde ele arrancava. Ele disse que o treinador falou para ele assim: olha, não se preocupa com a tua arrancada, se preocupa como você termina. Ele disse, mas como é que eu vou conseguir superar essa deficiência que eu tenho? O treinador disse para ele: com disciplina e com determinação. Irmãos, e olha que coisa fantástica que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, verso 12. Dedique a disciplina ao seu coração, e os seus ouvidos à palavra do conhecimento. Dedique-se à disciplina do teu coração e à palavra do teu conhecimento.
Para uma pessoa terminar bem, ela tem que ser uma pessoa disciplinada. E a geração de hoje não tem disciplina. Quando eu falo de disciplina, não falo de correção, que são coisas completamente diferentes. Primeiro, porque pela raiz da palavra disciplina não tem nada a ver com disciplina de correção. Disciplina é uma palavra que vem do latim, chamado o quê? Discípulos. Coisa interessante. Ou seja, na sua raiz, a palavra quer dizer o quê? Aquele que aprende. Ou mais, aquele que se instrui. Ou mais, aquele que tem conhecimento. Ou mais, aquele que mantém a ordem. Ou mais, aquele que vence as barreiras. E no dia de hoje, isso que às vezes é uma coisa que me revolta, é porque inúmeros pregadores pregam algo que diz que se você vir ao Senhor, os seus problemas eles estão solucionados. Que você vem para o Senhor e você faça uma campanha, que a janela do céu vai se abrir e você vai ficar milionário. Que se você vir ao Senhor, as coisas elas vão se resolver e os seus problemas já não existirão mais. Existem alguns slogans, e eu não quero ser tão rude, mas diz assim: pare de sofrer. Sabe o que eu não entendo? E a única coisa que eu tenho certeza na Bíblia, que ela é gratuita de Deus, é algo chamado salvação. E isso é de graça. A salvação ela é gratuita. Mas a palavra me mostra que para mim ser um vencedor, para mim ser uma pessoa bem sucedida, para mim terminar bem, eu tenho que ser disciplinado. E as pessoas de hoje não querem aprender a palavra. Fato é que de um estudo sempre foi assim. Olha que eu já dei aula em várias igrejas de teologia, e começava 100 e terminava em 5. E eu volto a dizer, o maior erro que a nossa nação faz, eu digo de modo geral, e falo para uma geração que quer ser vencedora, e agora eu falo para os jovens que estão aqui, e para aqueles que me ouvem, e para vocês que ainda são jovens, até os 99 anos. Eu quero te dizer algo: se você não se preparar para o mercado de trabalho, a teu único destino é não trabalhar, porque cada dia mais se precisa de pessoas preparadas. Se você quer ser um vencedor na palavra, então estude a palavra. Não espere o rolo descer e achando que a coisa vai acontecer. Nós precisamos de algo que é chamado disciplina. Nós temos que nos instruir. Nós temos que ter obediência. E eu peguei um vídeo, isso encaixou perfeitamente, Fábio, no que Deus falava muito comigo, quando eu estava em Assunção, em que eu vi um vídeo em que uma mulher postou, e era um estudo feito, de que se nós, desde quando crianças da nossa casa, nós começarmos a colocar nossas crianças para ir arrumar a cama, ajudar na limpeza. Quem é que viu esse vídeo? Essas crianças, elas superarão com muito mais facilidade os problemas quando chegarem à sua vida adulta. Sabe o que é o problema? Que nós queremos tudo de graça. Nós não queremos pagar preço. Eu vi um estudo no Japão, de que eles estão extremamente preocupados, porque existem pessoas que estão trabalhando somente para fazer trabalho. E quando eu vi essa reportagem no Japão, eu falei, meu Deus, mas aqui não é diferente. Tem pessoas que pagam para fazer trabalho em faculdade, e joga desculpa porque não tem tempo para fazer. Se não tem tempo, então não faz a faculdade. Arruma o tempo e vai e faz, mas faz como tem que ser feito. Por isso que está cheio de profissional despreparado. Tem diploma, mas não tem preparação. A irmã falou tudo. Sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com o que elas irão receber. Então elas estão preocupadas com o seu canudo.
Sabe por quê? Porque não quer pagar preço. Porque a vida que a internet nos mostra, a vida que hoje nós vemos nas redes sociais, irmão, quero dizer uma coisa, isso não é vida real. A vida real é você levantar cedo e ralar o dia inteiro para ganhar o teu salário. Mas quando você fizer isso com honra, com verdade, pelo bem das pessoas e pelo teu bem, da tua família, aí há uma multiplicação. Gálatas, capítulo 6, e verso número 9, escute disso. E não nos cansaremos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A sua colheita, ela está ligada a algo que age na sua vida, que é um demônio que age muito forte na igreja hoje, que é o desânimo, que é o cansaço, que é o estresse. Contra esse sim você tem que lutar. Lute, irmão. Lute até o fim. Não permita, não seja indisciplinado. Se discipline no seu dia a dia. Estude. Seja disciplinado com o dia, com as suas horas, com a sua agenda, com o tempo que você dedica para Deus. Seja disciplinado com o tempo que você dedica para Deus, com o tempo que você dedica à palavra do Senhor. Porque olha o que diz Deuteronômio capítulo 5, verso 9. Diz assim: quem dará a eles se tivessem o coração, escute o que Deus diz ao povo, que dera a eles tivessem no coração, olha só, a disposição. Quem dera, vamos mudar um pouquinho isso aqui, quem dera estivesse em nós, no nosso coração, a disposição para obedecer os mandamentos. Ponto. Diz o versículo, ponto. E o Senhor continua dizendo: assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes. Quem dera houvesse no teu coração a disposição de obedecer a palavra. Só que me diga, como obedecemos a palavra se não estudamos? Como obedeceremos a palavra se não queremos conhecer? Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil eu pegar meu celular e colocar um clique numa mensagem de um pregador. É muito mais fácil. Enquanto eu estou no carro, enquanto eu estou lavando louça, enquanto eu estou limpando a casa. É errado isso, pastor? Não, não é errado. Mas eu quero dizer que isso não pode substituir o teu alimento diário com a palavra do Senhor. Isso não pode substituir o teu momento de dedicação, disciplina e oração com a presença de Deus. Porque é muito mais fácil você ligar para o pastor, para a pastora, para missionário na sua casa orar, do que você dobrar o teu joelho e dedicar o teu tempo em oração. É muito mais fácil você pegar e ligar para alguém e pedir: me dá uma palavra, do que você dobrar o teu joelho e falar: Senhor, fala comigo na tua palavra. É muito mais fácil você pedir para que façam campanha de jejum e oração agora, do que você levantar um dia pela manhã e falar assim: hoje, esse dia eu consagro ao Senhor. Não há telefone que eu atenda, não há alimento que entrará na minha boca, porque esse dia eu estou disciplinado a dedicar para o Senhor. Eu quero dizer algo. Tem pessoas que pensam que a disciplina, ela é uma correção. A disciplina é uma arma na mão do crente. Quando você aprender a se disciplinar com o Senhor, você vira uma arma
Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não pega gente despreparada. Sabe que é um dos maiores slogans de mentira na igreja de hoje? É que o Senhor pega qualquer um e transforma. De qualquer jeito Ele transforma e faz. Aí você pega aquele monte de testemunho, que quem sabe muitos são mentirosos, em que pega pessoas que do nada, com um toque de Deus, pum, se tornaram grandes. Eu quero dizer que o Senhor, Ele não escolhe qualquer um. Quer que eu te provo na Bíblia? Olha Paulo. Dedicado, estudou, se preparou, na maior escola que havia na palavra do Senhor naquela época, que era de Gamaliel. Estudante, homem determinado do propósito que ele tinha, era perseguidor dos crentes. Por quê? Pelo zelo que ele tinha na palavra. Instruído na palavra e determinado. Homem de coragem, que dedicava o seu tempo ao propósito que Deus tinha colocado na mão dele. Outra característica, era obediente, porque quando ele cai do cavalo e Jesus aparece para ele, ele diz assim: vai a Damasco e fique ali até que venha alguém ao teu encontro. Diz que 3 dias ele ficou esperando, cego, determinado, obediente, instruído, capacitado para uma obra que Deus tinha. Deus pega qualquer um? Não, não pega qualquer um. Mais um grande, Davi, obediente aos seus pais. É aquele que cuidava da malhada. Ali ele estudava a palavra do Senhor. Ali ele se dedicava à oração e conhecimento. Deus pegou qualquer um? Não. Passou uma fileira. Ele falou: não. Eu qualquer um não quero. Qualquer um nós já tínhamos, que era Saul. Despreparado, escolhido pelo homem. Um homem lindo aos olhos do povo, mas não aos meus olhos. Por quê? Porque Deus queria um homem de coragem, determinado, que era capaz do quê? Ter uma atitude, uma disciplina para passar por cima de um gigante. Pega qualquer um? Não, Deus não pega qualquer um. Deus levanta homens e mulheres que são disciplinadas. Sabe qual é a palavra que eu tenho para você nessa noite? Que a igreja tem que voltar a ser disciplinada. A igreja tem que voltar a respeitar os horários. Não só o dela, mas o dos outros também. A igreja tem que voltar a ser disciplinada nos compromissos que nós temos com o Senhor. Nós temos que ser pessoas disciplinadas, porque o Senhor, Ele levanta e enaltece pessoas a qual tem disciplina e comprometimento. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, as coisas não serão fáceis. O próprio Senhor disse que as coisas não seriam fáceis. As coisas não seriam nada fáceis. Agora, se você tiver determinação, assim como diz Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se nós não desanimarmos. Igreja, levanta a cabeça, não deixe esse desânimo entrar em você, não deixe esse cansaço espiritual abater a sua alma.
Lembra como antes você era? Aquele que levantava de madrugada, lia a palavra, orava, buscava ao Senhor? Não desanime. Continue sendo disciplinado. Eu vou voltar a repetir o que é disciplina. Disciplina é aquele que aprende. Volte a buscar aprender, não sossegue. Se é no teu trabalho ou se é na igreja, não se contente com o que você sabe. Busque mais conhecimento, busque aprender mais. Se é no seu colégio ou na sua faculdade, não se contente com o que o teu professor somente diz. Busque, faça congressos, vá a congressos. Trate de se aprimorar, de se aperfeiçoar. Se você já se formou, faça uma pós-graduação. Se você já fez alguma coisa, terminou um curso técnico, busque um outro mais. Mas não fica com os seus braços cruzados, porque as oportunidades, elas aparecem para aqueles que são capacitados. Se instrua, mantenha a ordem, seja ordenado na sua vida, irmão. Tem na sua casa. Tem gente que deixa as coisas tudo já bagunçada, não sabe aonde é que deixou a chave, não sabe nem que deixou uma coisa, não deixou outra, porque não é ordenado. Nunca encontra os seus papéis, não sabe deixou porque não tem ordem. E nós vemos que o Senhor sempre foi muito organizado nas suas coisas. O ministério da pessoa é uma bagunça. O trabalho, a mesa de trabalho é uma bagunça, tem papel para tudo quanto é lado, nunca acha nada. O Senhor é tão claro em toda a sua Bíblia. Olha o exemplo quando Ele dá as ordens a Moisés para fazer o templo. Tem tudo nos seus mínimos detalhes de como fazer, o que fazer primeiro, o que fazer depois. Escute que Ele diga isso. Isso se chama planejamento ordenado. Antes de você sair da sua casa, ou no dia anterior, antes de você dormir, determine as coisas que você fará durante o dia. Se você não tem tempo, ordene seu tempo. Não atropele as coisas, não faça uma antes, outra depois. O nosso Senhor é um Senhor de ordem, de organização. Eu estou dizendo isso de todo o meu coração, porque eu quero que você seja uma pessoa vencedora. Várias pessoas já vieram me perguntar. Algumas me chamam pelo nome, outros me chamam pelo pastor. Dizem: pastor, me conte um pouco sobre a sua vida. Isso tem que ser uma história de vida bacana, que começou do nada. As pessoas que me conhecem sabem que eu trabalho com paixão, que eu faço. Eu dou todo o meu esforço e ainda um pouquinho mais de mim. Levanto cedo. Independente se estou cansado ou não estou cansado, você não vai me pegar na cama até o meio-dia, nunca. Quer dizer que eu não tenho que descansar? Tenho que descansar sim. Mas tem pessoas que descansam mais do que poderiam fazer, e quer que as coisas caem do céu. O que o senhor fez, pastor? Me perguntam. Eu falo assim: eu sempre trabalhei, eu sempre dei o melhor de mim, nunca coloquei ninguém no pau. Tem pessoas que começam a trabalhar já pensando que vai colocar o camarada no pau. E tem um testemunho para te contar, algo fantástico, irmãos. Deus foi muito bom no meu aniversário. Eu estava num cliente que é ímpio, escute isso. E eu começo a conversar com ele. E ele falou para mim assim: eu gosto de conversar com você. Tem pessoas que entram aqui e me atribulam. Ele falou, não falou outra palavra, ele falou em espanhol outra palavra, mas eu vou tentar traduzir a nossa linguagem. Mas eu gosto de conversar com você. Aí ele começou a me contar algumas coisas e ele me disse: eu tenho prosperado muito no meu trabalho. Nós começamos com um assunto de trabalho.
da dificuldade que está comercialmente hoje, Brasil, enfim, toda a recessão que há no mundo inteiro. Ele dizia, mas eu tenho prosperado muito. E teve um dia que eu comecei da estaca zero, que um cara me enganou, me deu nó. E ele falou assim, eu cheguei a um tempo trabalhar como um agiota. Escute isso. As pessoas me vinham, pediam dinheiro, eu emprestava uns juros, assim como do banco, não era nada exagerado, ele me dizia. Mas eu nunca prosperava. Aí ele disse assim, só que um dia eu senti que aquilo ali estava errado. E um camarada veio me pedir dinheiro de uma construtora, e eu falei assim, não vou te cobrar juro, eu te empresto. Quanto você quer pagar? Em 10 vezes. Está aqui, você me paga em 10 vezes, me dá um cheque aqui, não vou te cobrar juros. E ele disse assim, eu tinha meu guarda-roupa cheio de roupa. Um dia eu olhei e vi que tinha roupa que há mais de 3 meses eu não usava. Eu falei assim, eu não uso em 3 meses, não vou usar mais. Eu arranquei tudo e dei tudo para quem não precisava. Para quem precisava. Um dia eu vi um dos meus funcionários que estava passando por dificuldade. Ele falou, eu vou ajudar ele a construir uma casa. E quando eu comecei a fazer esse tipo de coisa, as portas se abriram, que agora todo mundo reclama que não tem venda, mas eu não venço vender. Que coisa linda, um ímpio entende que não tem que cobrar juro de ninguém, que quando sente no coração tem que ajudar. Eu fico doido com esses crentes mão fechada, sem vergonha, que conhece a palavra mas não obedece, e que não dá nem dízimo na igreja. Não entende que as portas se fecham porque ele mesmo fecha as portas, e não é culpa de Deus. Aí quando vê um ímpio abençoado, ele diz, está roubando, é traficante. Sabe por quê? Quem sabe você não conhece a verdadeira história daquele ímpio. Quem sabe ele está fazendo coisa que você deveria fazer e você não faz. Por quê? Porque você é infiel e indisciplinado, e ainda quer que Deus abençoe. Aí eu disse para ele, fulano, tudo que você está fazendo está na Bíblia. É? Falei, é por isso que você está abençoado. Porque então o pai da Bíblia fala que a usura é abominável aos olhos de Deus. E que no Evangelho de Mateus diz que dá e será vos dado, medida boa, transbordante no vosso colo, diz a palavra do Senhor. Ah, meu irmão, crente mão de vaca, principalmente com a coisa do Senhor, infelizmente tem uma notícia para te dar. Ah, o teu caminho financeiro é curto. Porque não entende o propósito da palavra, porque não conhece. Sabe por quê? Porque fica olhando rede social, em vez de ficar lendo a palavra, vendo notícia de crente, falando mal de crente ainda. Aí é influenciado por esse inferno que Satanás colocou das más informações, e que a metade é mentira, e deixa a sua mente ser poluída. Agora, se tivesse disciplinado na palavra, na ordem, na decência e com a presença de Deus, não seria enganado. Sabe por quê? Porque a Bíblia é clara. Oséias 4:6, meu povo perece porque não tem conhecimento. Eu falava muito com o Senhor nessa viagem. Eu dizia, Senhor, o que acontece com a igreja? E o Senhor me dizia, não tem disciplina. Olha para o discipulado da igreja. O Senhor me disse, e eu vou mandar um áudio para cada um. Tinha 150 há 2 meses atrás, no último tinha 50. Cadê os outros 100? Cadê os outros 100?
que fizeram um compromisso com o Senhor de aprender a palavra de Deus? Cadê? Irmão, fica bravo comigo não, fica bravo com a palavra. Eu li todos os versículos para você. Aleluia. Eu louvo a Deus e é tremendo Deus, porque diz que Deus só corrige aquele que Ele ama. Deus só corrige aquele a qual Ele tem um propósito na vida. Se essa palavra falou com você, você tem que levantar sua mão e dar glória a Deus, porque é o Senhor te alertando, porque Ele te alertando o caminho, para que esse Satanás dos infernos não te mate. Sabe por quê? Porque é melhor o fim das coisas do que o princípio delas, como disse Eclesiastes. E aí eu quero finalizar por isso que eu entendo o que aquele treinador disse para aquele a qual ele tinha um plano de transformar o maior vitorioso. Olha, não se preocupe com a tua largada. Quem sabe aquele moço nunca imaginou que ele bateria todos os recordes de velocidade. Sabe por quê? Porque ele não ligou por uma deficiência que ele tinha na largada. O Senhor está querendo te dizer algo aqui nessa noite. Não se preocupe com a tua deficiência do começo. O Senhor quer a tua disciplina, quer a tua ordem, quer a tua dedicação, para te deixar vitorioso lá no final. E você tem o maior treinador contigo, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! A única coisa que você tem que fazer é obedecer a ordem do teu treinador, porque ele vai querer fazer você um vencedor no final. Aí é tremendo o que Paulo diz. Ah, que Deus, mas olha que Paulo, um homem que tinha intimidade, conhecia a dedicação, o sofrimento, o que disse: irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo as coisas que estão para trás, meu irmão, esquece do teu passado. Se livre desse teu passado que foi uma coisa desonrosa para o Senhor. Esqueça, se desprenda do passado. Esquecendo as coisas que ficaram para trás, fique avançando para as coisas que estão adiante. O Senhor está dizendo: olha para frente, para de olhar para trás. Levanta a tua cabeça e olha para frente. Prossegue para o alvo. Tenha um foco, tenha disciplina, tenha dedicação. Onde que é o teu foco? Eu não sei qual que é o foco que você tem com Deus, mas olha somente para aquele foco. Determinação, disciplina, ordem, decência. Segue para o foco. Pelo prêmio. Qual que é o prêmio? É a soberana vocação que você tem em Cristo Jesus.